Olá! Espero que vocês estejam bem. Hoje é nossa live aqui do programa da Lua, nessa semana que nós teremos aí live todos os dias aqui, pequenas aulas. Oi Celine, tudo bem? Seja bem-vinda. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiologia do parto, né? Porque muitas informações não são compartilhadas com as gestantes. Tá dando pra me ouvir direitinho, pra me ver? Deixa eu aumentar o volume aqui. Eu tô tomando um chocolate quente, porque eu já queria estar indo dormir, né? Mas aí eu tô aqui, firme e forte. Oi, Karina, tudo bem? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiologia do parto, né? Sobre esse mal, que é a episiotomia. Por mim, eu não falaria sobre isso, mas é uma coisa que... é uma informação que muitas gestantes não sabem, né? Que elas acreditam que será necessário essa intervenção, né? Mas na verdade a intervenção ela não é necessária na maioria dos casos. Que bom. E aí, vou colocar o meu chocolate quente ali pra gente começar. Aí eu anotei aqui os 5 tópicos. Eu vou compartilhar com vocês rapidinho, né, pra não tomar o tempo, pra gente dormir cedo, né, que é bom dormir cedo. E porque assim, né, a gente tem, assim, no imaginário coletivo, essa questão de que o parto não é algo natural, né? Tem até o... não dá pra colocar aqui, do efeito desse filtro, né? Que o parto não é algo natural. E aí eles fazem a gente acreditar que a gente tá com defeito, né? Que a gente vai precisar de intervenção porque tem alguma coisa errada com a gente. Mas na verdade não deveria ser assim, né? Porque cada mulher é única e cada mulher deve ser individualizada. E aí, o que é a episiotomia, né? A episiotomia, ela é uma intervenção cirúrgica que eles fazem na hora da saída do bebê do canal vaginal da mãe, e eles fazem um corte entre o períneo e o ânus da mãe, entre a vagina e o ânus onde fica o períneo. Por que eles fazem esse corte, né? Que não tem evidência científica nenhuma que ele auxilie em alguma coisa. Então já começa por aí, para acelerar a saída da cabeça do bebê, né? Mas não deveria ser feito, porque ele é uma intervenção cirúrgica. E aí um primeiro motivo que eles falam é que pode acontecer uma laceração muito grande, até de 4º grau, se não for feita essa episiotomia, sendo que a episiotomia é um corte que eles conseguiriam costurar melhor. Mas o que acontece? Não é normal ter uma grande laceração, né? Porque o que acontece? Quando o parto ele é todo respeitado naturalmente, ele vai acabar tranquilo. Agora, um parto que já começou sendo não fisiológico, né? Que já foram ali realizadas intervenções, então provavelmente terá alguma questão assim, né? Ou uma mãe que não tá tranquila, não tá relaxada. Mas aí essa é a ideia, né, dos profissionais de saúde que fazem esse procedimento, que é considerado uma violência obstétrica, porque ele não tem nenhum respaldo científico que realmente ele sirva para alguma coisa, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mandar para algumas pessoas que talvez se interessariam. E aí, acontece essa questão, né, desses médicos que não estão bem informados em relação à fisiologia do parto e as evidências científicas mais atuais. E eles vão e continuam praticando essa intervenção nos hospitais, né, porque segundo eles é necessária. Por que é necessária? Porque a cascata de intervenções, já foram feitas tantas intervenções que essa intervenção se torna necessária, segundo eles. Mas se esse trabalho de parto tivesse sido respeitado desde o início, não seria necessário fazer essa intervenção, porque a laceração ela vai ser sempre de 1º grau, se acontecer a laceração, um pequeno cortezinho ali na hora da saída do bebê. Agora, já a episiotomia vai ser sempre um corte de 2º grau, vai ser sempre uma intervenção cirúrgica que pode deixar consequências. Por isso que ela não é... esse é um motivo para ela não ser realizada. E a gestante ela tem o direito de negar, né, essa intervenção, e o esposo de proteger a sua esposa, né, o acompanhante, para que ela não seja feita. Infelizmente, muitos médicos fazem e ainda fazem sem avisar a gestante e ainda sem anestesia. Tem uns doidos aí que faz ainda sem anestesia, gente.
Então, a questão é... Ai, meu Deus, tô mandando errado aqui. Então, a questão é realmente buscar informação, né? Pra na hora ali você conseguir negar essa episiotomia. Tanto que no meu primeiro parto, eu sabia que era um mal. Não precisaria ter aquilo. Mas como eu aceitei todas as outras intervenções, essa foi uma consequência. E aí, na hora, eu não tive forças para negar. Que eu tava, né, na partolândia ali, eu não sabia nem quem eu era. Porque num parto que não é fisiológico, você perde controle. Agora, num parto que é fisiológico, que é natural, sem intervenção, você não perde o controle. Você tá sempre ali, presente, vivendo cada fase do trabalho de parto, né? Então, esse é um segundo motivo, por ser um corte de segundo grau. É um corte de segundo grau, então vai ser uma cicatrização mais difícil, pode ficar, né, os efeitos colaterais, que a mulher vai lidar com as consequências do resto da vida, e melhora, né, em muitos casos melhora, mas vai ter a cicatriz desse corte, que não deveria ter sido feito, né, porque não tem nenhuma evidência científica em relação a ele. Mas, infelizmente, é uma consequência ali de todas aquelas intervenções que a mulher foi sofrendo no trabalho de parto, né? Aí um terceiro motivo é isso que eu falei também, a consequência de um trabalho de parto não fisiológico. Por que acontece isso, né? Por conta desse trabalho de parto não fisiológico. Porque acontece ali a cascata de intervenções e as enfermeiras sempre ficam falando, as enfermeiras que não são atualizadas, né? Até uma amiga minha aconteceu isso com ela tava no parto e aí a enfermeira falou, o médico queria fazer, né, a episiotomia, que eles chamam de pique também, só um piquezinho, mãezinha, mas esse piquezinho pode deixar muitas consequências, né? E aí a médica falou, a enfermeira falou pra ela, aceita que vai te ajudar, parece a voz do mal ali falando na sua cabeça. Ou o que acontece? Há uma posição que não tá favorável para a mãe ali, para o bebê nascer, a mulher tá na posição ginecológica, que não é uma posição favorável, que o bebê vai ter dificuldade para nascer, porque ele vai ter que nascer para cima. Então, se eles veem alguma dificuldade do bebê nascer, que tá com alguma distócia, né? Distócia é quando a cabeça do bebê tá de uma forma que não tá facilitando a saída dele, o melhor é que que a mulher mude de posição. Que ela fique na vertical, em pé, ou que ela fique de 4 apoios, ou que ela fique lateralizada, mas nunca naquela posição litotômica, né, que é a posição ginecológica, porque aquela posição ali vai prejudicar a saída do bebê. Vai prejudicar a saída do bebê, e aí, por estar ali a mulher talvez vivendo um expulsivo difícil, eles vão inventar essa história da episiotomia. Mas isso, vocês veem como eu tô tentando dizer que é uma consequência do que foi feito ali? E a gente que está se preparando para a gestação, para o parto, se não buscarmos as informações e não nos prepararmos, a gente não vai entender o motivo de negar aquela intervenção. Que a gente vai achar que os médicos estão sempre certos, assim, em relação a tudo. A gente perde, assim, a nossa capacidade reflexiva, como se a gente para de raciocinar e acredita em tudo que estão falando pra gente, porque principalmente quando é o medo, né, nossa, meu cabelo tá um suor. Quando é o medo ali da primeira gestação, do primeiro filho. Mas aí a gente tem que estudar, tem que buscar se preparar e tem que pedir ajuda para sair assim as nuvens dos nossos olhos e a gente conseguir entender o que está acontecendo ali no trabalho de parto, não ficar com medo. Porque aí você vai entender, você vai estudar o expulsivo e você vai entender que é absolutamente normal que demore o bebê sair. Que ele pode ficar basculando. O que é isso, fazer o báscula? Ele fica indo e voltando. O bebê, a cabeça do bebê vai e volta. Porque tá preparando ali o períneo para ele poder nascer sem prejudicar o períneo da mãe. E aí a mulher não tem laceração nenhuma. Esse é o parto que é o parto certo, né? Que é o parto que Deus criou para ser um parto que a mulher não fica com nenhuma sequela. Porque ela se preparou ali também durante a gestação. Ela não viveu uma vida sedentária, ela fez exercícios, ela se preparou para viver aquele parto, né? E aí, vai chegar a hora do parto, ela vai estar segura, ela não vai ficar com medo ali, porque ela vai ter certeza que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo porque ela se preparou antes, entendem?
E ali ela vai saber que no parto dela, ela não precisa ter medo, ela não precisa aceitar essa intervenção. Ai, meu Deus, eu fechei a página aqui. Essa intervenção cirúrgica, porque ela se preparou. Ela fez alongamentos na gestação, ela fez caminhadas, ela se alimentou bem, ela, né, foi estudando a fisiologia do parto. Então, quando oferecerem para ela esse mal, ela vai saber negar e ela vai ter forças para negar. Porque ela já vai saber, não, isso aí a minha doula me disse, que isso aí não precisa. Episiotomia não precisa, minha doula me disse que não precisa. E aí ela vai negar essa intervenção no parto dela, né? E esse é o quarto motivo, porque também é consequência de uma mãe que não se preparou para o parto, aceitar a episiotomia, né? A mãe não se preparou para o parto, não sabe nem o que é episiotomia, nem o que é esse piquezinho que eles fazem totalmente desnecessário e que pode deixar consequências, né? Tentar deixar o... E aí, essa mãe que não se preparou, porque às vezes ela não sabia que tinha que se preparar, ou porque ela tá ali, ela trouxe histórias erradas da família dela, né? Todo mundo disse, ai, mas precisa fazer esse pique, senão a mulher ela é rasgada toda. Ela tá sendo protegida. Olha o tamanho da ignorância, né? Teve até uma conhecida que falou, né, que ela chegou no hospital, quase a bebê nascendo, né? Ela já tava no círculo de fogo. E ela ficou pedindo pra médica cortar ela, pra bebê sair mais rápido. Olha só que ignorância. Porque ela não queria sentir aquilo, né? Porque é uma dor, mas se a pessoa se preparou, exercitou ali a paciência, se preparando para aquele momento do parto, ela vai entender que a episiotomia vai ser um mal para ela e para o bebê dela, que vai ser uma intervenção cirúrgica, que pode atrapalhar ali a saída do bebê. Isso também mostra que ela não está numa posição fisiológica, porque a mulher, ela na hora do parto, ela sente a posição que ela tem que estar. Uma mulher que viveu ali todo o seu processo fisiológico, ela não, na hora do nascimento do bebê, o próprio corpo dela avisa a posição que ela tem que estar. O próprio corpo dela avisa. Ela não precisa que alguém fale para ela, fica assim. Porque o próprio corpo dela diz para ela como que ela tem que ficar. Então, a gente vê a beleza da criação de Deus, né? Porque a mulher ali, ela já tá pronta para viver o parto dela. Ela tá pronta, tudo que ela precisa fazer é confiar e se abandonar, que é a bebezinha dela, o bebezinho vai nascer. E aí um quinto motivo são os efeitos colaterais, né? Como eu falei, efeitos colaterais. A mulher pode ficar ali com problemas no períneo, ela pode perder o controle daquela região por causa daquele corte, algo que não aconteceria no parto natural. Ela pode ter um prolapso de órgãos também. Ela pode ficar com aquele problema de não conseguir segurar o xixi, né? Que muitas mulheres têm. E aí coloca a culpa no parto normal. Mas a culpa não é do parto normal. A culpa, do parto natural, a culpa é da episiotomia, daquela intervenção cirúrgica que foi feita, que não deveria ser feita, né? E aí, por falta de informação, a gente acaba aceitando durante o parto. E depois a recuperação é muito mais difícil, porque a recuperação de uma laceração, que é quando é natural, quando alguma fissura ali natural que acontece, mas não um corte profundo, como a tesoura, e costurado depois. Isso é um mal terrível que a mulher tem que negar. Ela precisa se preparar para entender que na hora do possível ela tem que ficar na posição que for melhor para ela. E que ela não tem que ficar na posição que mandarem ela fazer. E que ela não tem que ficar fazendo força quando mandam ela fazer força, né? Que tem até essa questão dos puxos induzidos, né? A manobra de Valsalva, se eu não me engano. E aí, nessa manobra, a mulher, ela ainda não está no expulsivo, ela não está nos puxos. Mas aí ela fica fazendo forças para o bebê nascer, sendo que não está na hora ainda dela fazer força. E aí, na hora que vai sair o bebê, ele ainda não fez o caminho dele, porque o bebê, ele mesmo sabe o caminho que ele tem que fazer. E aí chega ali no final, ele não fez o caminho,
direito como ele tinha que fazer, né? Que ele faz uma rotatória, ele tem o mecanismo de parto para ele nascer. E aí a mulher ele não faz esse caminho, que não deixam ele fazer, que ainda não era a hora dele nascer, porque o bebê sabe a hora que ele tem que nascer, que ele vai descendo aos poucos e depois ele vai girar, e ele vai se encaixar e tem os graus, né, que ele vai descendo até ele se posicionar e ele nascer. O bebê sabe nascer, né? E aí o que acontece? Vai na hora dele sair a cabecinha, ele tá mal posicionado, porque não deixaram a mulher ficar à vontade e não deixaram a mulher fazer o seu percurso. Oi, Gabi, tudo bem? Não deixaram a mulher viver ali o trabalho de parto como ela queria. Então, eu tô falando aqui sobre a intervenção que pode acontecer no parto, que é a episiotomia, que é o PIC que eles chamam, né? Que é uma intervenção totalmente desnecessária, que não é baseada em evidências científicas, mas que eles continuam fazendo nos hospitais. Então, por isso que a gente precisa se preparar para o parto, para não aceitar essas intervenções que fazem mal à mãe e ao bebê. E eu tava falando aqui o quarto ponto, o quinto ponto, né, que são os efeitos colaterais que a episiotomia pode deixar. Que isso eles não falam quando eles vão falar para você fazer essa episiotomia, essa intervenção no parto, né, fazer episiotomia, que é o PIC, para acelerar a saída do bebê. Que eles fazem também essa intervenção quando o bebê apresenta algum sinal de sofrimento, os batimentos estão mas não estão muito bons, ou quando tem alguma coisa assim, alguma ocorrência ali no parto, mas a gente tem que entender que na maioria das vezes vai ser uma consequência do que já aconteceu ali, no decorrer daquele trabalho de parto. Aquela mulher não foi vivendo o seu processo fisiológico, e aí como ela não viveu o processo fisiológico, ela acaba sofrendo as consequências no final, que são todas essas intervenções que seriam desnecessárias. Então, um médico atualizado não vai fazer essa intervenção. Agora, um hospital que não tem práticas humanizadas e um médico que também não tem práticas humanizadas, aí ele vai realizar essas intervenções. Porque a gente precisa sempre lembrar que toda mulher está preparada para o parto. Toda mulher está ali na sua fisiologia, no seu corpo preparada. E aí, o que ela tem que fazer? Ela precisa plantar durante a gestação, né? Ela precisa plantar para poder colher no parto dela. E o que ela planta? Ela precisa plantar preparação, ou seja, estudar, mas não demais, não ficar assim desesperada estudando, mas ela tem que ter noção das coisas, noção das fases do trabalho de parto, noção do que é normal acontecer ou o que não é normal acontecer. Ela precisa ter noção do que são intervenções, mas ela não precisa ficar desesperada e nem focando nisso de forma exagerada. A mulher, ela precisa ter fé e esperança, vai dar tudo certo, e entender a fisiologia do parto. Tem esses 3 pilares, né? Tem o aspecto fisiológico, emocional e espiritual do parto. E aí a mulher que entende isso, ela chega no parto dela e ela vive o que ela precisa viver. Ela não vai viver nem mais a menos, sabe? Nem muito mais, nem muito menos. Ela vai viver a sua história de parto. Ela que busca ajuda, que busca se preparar. Não adianta chegar nas 40 semanas e correndo atrás de uma doula para pedir ajuda, porque é necessário toda uma preparação antes, quanto antes melhor. Se tá de 8 semanas de gestação, já busca ajuda agora, já se prepara agora para viver o seu parto, e você vai viver uma experiência feliz, que após o parto você vai sorrir. Você não vai chorar após o seu parto, você vai sorrir, porque você vai colher ali tudo que você plantou durante a gestação. Você não plantou orgulho achando que você ia conseguir tudo sozinha e que vai acontecer o que tiver que acontecer. Tá nas mãos de Deus. Tá nas mãos de Deus, mas o nosso sistema de parto ele é mau. Então a gente tem que olhar para o belo de Deus, olhar para a fisiologia da mulher que é perfeita, está perfeitamente pronto para o parto. A gente tem que buscar ter bons hábitos durante a gestação, se alimentar bem. A gente tem que buscar se preparar de uma forma fisiológica, cuidando da saúde do corpo, né?
muita atenção a isso, né? A vitamina D, o sol, previne anemia, mas a gente também precisa olhar para buscar essas informações, porque muita gente está patinando, que não sabe o básico. Então a gente tem que buscar saber pelo menos o básico, para não ser vítima. A gente precisa ali escolher viver a nossa história e tomar decisões acertadas, com base nessas coisas que a gente estuda, né? Que a gente está estudando. E aí nessa semana nós teremos mais um pouquinho sobre isso, esses assuntos que não são tão legais, mas que são importantes para abrir o olho das gestantes, que nem todo médico está atualizado, infelizmente, nas evidências científicas e nem na fisiologia do parto. E a gente vive num país cesarista, então ter um parto respeitoso nesse país é muito difícil. Então quem não quer sofrer precisa se preparar. Quem não quer sofrer precisa se preparar. Por isso também que eu criei o curso gratuito que tá lá no link da minha bio, né? 5 passos para enxergar a beleza do parto e da gestação também, que eu dou algumas dicas, alguns insights ali para gestante que quer se preparar para o parto, que quer viver um evento feliz, que não quer ficar refém do medo, porque medo a gente tem, mas a gente vai com medo mesmo. A gente não deixa o medo, a gente vai com ele mesmo até o fim. E a gente vence, né? Porque Deus está com a gente, a graça de Deus está com a gente. Então vale muito a pena se preparar para o parto, porque você não vai ficar angustiada nem desesperada. Você vai ficar tranquila, principalmente na gestação, que você tem ali aquela vida para cuidar, aquele bebê que sente tudo o que você sente. E aí você estará tranquila na hora do parto. Quando o trabalho de parto começar, você vai falar: amor, começou o trabalho de parto. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, sem desespero. Eu tô aqui com a minha bolsinha de água quente, eu tô aqui com o meu cafezinho, meu chá, tô tomando banho, tô ali na bola de pilates. Daqui a pouco vai nascer. Quando for a hora, vai nascer. O que esteve ao meu alcance eu fiz, e o que tiver ao meu alcance eu vou fazer agora no trabalho de parto. E aí isso faz muita diferença, muita diferença. Viver um parto assim não tem preço, realmente não tem preço. Você buscar viver ali o fisiológico do parto, né? Vou mudar meu cabelo aqui. Não ficou legal, não. Você buscar viver ali o fisiológico e também você buscar viver o espiritual, porque você está trazendo uma alma. E aí quando você olha para tudo isso, para a beleza da criação de Deus, você vê que essa intervenção não é nada, não significa nada perto do que você poderia viver. Não adianta ter medo de ter uma laceração e aceitar a episiotomia por causa disso, porque você pode nem ter nenhuma laceração se você aceitar o seu trabalho de parto fisiológico como ele precisa ser. Um parto simples, você entender ali o seu caminho de parto, que vai ser único, não vai ser igual o de ninguém que tá contando história trágica de parto. Então é isso, gente. Vão lá no mini curso, se você ainda não se cadastrou, lá no link da minha bio. Se cadastra. Qualquer dúvida pode falar comigo aqui no direct, nos comentários, tá? Não esquece de deixar o like no vídeo aqui, o coraçãozinho. E a nossa live de hoje foi essa. Eu agradeço pela companhia de vocês. Grande beijo. Até amanhã, 9 horas.